adianta nada você querer estar inserido num ambiente de luxo e vestindo com roupinha da Shein. Imagem, ela é o seu cartão de visitas, ela é comunicação. Não adianta falar que é fútil. Porque não é. Fútil pode até ser ali, né, o look do dia, o que tá em alta, mas moda não é sobre isso, né? Moda é comunicação, né? Não tem nada contra a fast fashion, inclusive eu compro fast fashion, ou essa, né, em Shein, em Alibaba, as pessoas compram também. Mas eu acho que é descartável. E isso não é amadurecimento. Porque é muito mais bacana você investir numa peça de couro, que você vai gastar ali 5, 7 mil reais, mas ela vai te durar toda a vida. Moda. Eu sou Fabrícia Mobaed e hoje vamos falar de comportamento, imagem, roupa, estilo. E nada melhor do que minha convidada especial, Karina Nunes. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo carinho de sempre. Eu também estou muito feliz em recebê-la no programa. Bom, Karina é personal não. Personal stylist. Personal stylist. Gente, olha, deu branco. Isso é a menopausa, já sabem, né? Personal. Karina tem uma marca de bijuterias. Ela trabalha com moda, já foi modelo. E ninguém melhor do que ela para contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui, para estar compartilhando um pouco de história, de moda, né? Muito além da moda, acredito que a gente vai falar hoje, né? E é isso, Fabrícia, você me apresentou aí falando personal, né? Eu gosto de falar personal stylist justamente porque eu acho que a minha profissão é muito mais que uma consultoria, né? Eu sou aquela personal, né? Eu faço um atendimento personalizado com o meu cliente, né? Eu sou formada em design de moda, tenho a minha marca própria, que você comentou, né? Antes eu fazia roupas, hoje eu tô na parte de acessórios e semijoias e gosto muito de trabalhar com a moda, né? Porque moda é expressão. Então, essa parte do personal é trabalhar o cliente na sua singularidade. E assim, são mais de 20 anos de carreira na moda, né? Desde os bastidores como modelo até chegar aqui como uma profissional mesmo no mercado da moda. Gente, eu conheci a Ká, eu chamo ela de Ká, Somos carinhosamente. íntimas. Nos eventos, né, que a gente participa, e ela é uma mulher que chama muito atenção, porque ela tem personalidade, identidade, e o programa hoje vai falar um pouquinho disso, né? O que você acha que nós, né, acho que os homens também, mas na maioria das vezes as mulheres, né? O que a gente precisa ter para ser essa pessoa de personalidade, né? Que passa verdade, né? O que você... Eu diria que uma palavrinha básica, sim, né? Então, eu vou falar para a câmera. É autoconhecimento, gente. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente fica seguro, né? A gente fica seguro com as nossas escolhas, com os nossos nãos, com os nossos sims, com as roupas que a gente vai vestir. Até um exemplo hoje, né? Eu tava vindo para cá, eu sabia que eu precisava estar na altura de uma personal stylist. Porém, é uma segunda-feira, muitas coisas já aconteceram no dia. Eu falei, eu vou mais básica, né? Só que o meu mais básico é isso, é uma camiseta, é um super acessório, né? E a gente ia estar aqui conversando, então o foco seria para a parte superior. Eu quis dar um ponto de cor na jaqueta. Então, assim, é pensar nos detalhes e entregar aquilo que você vai segurar, né? Então, isso eu acho que é um pouco de assinatura de estilo, ou uma autenticidade. Nada mais que
autoconhecimento mesmo, né? Porque às vezes a gente pode... Acho muito engraçado, Fabrício, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tá arrumada demais. Desculpa se você não quer andar arrumada. Eu quero andar arrumada em qualquer ocasião. Eu passo pela mesma coisa. Eu saio de casa, eu me olho e eu falo assim, ai meu Deus, será que vão achar que eu tô muito arrumada? Que eu tô exagerada? Mas é o que eu carrego, sabe? E eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Entre estar na moda e ter estilo, né? Muito. E estar arrumada, né? Que o arrumada as pessoas acham que é brilho, salto, né? Não, é o autocuidado, né? Você tem uma assinatura que são teus acessórios, eu sempre te encontro, você tá também com acessórios, com uma peça diferente. Então, como é que você... o dia que eu te ver basiquinho, eu acredito que o basiquinho, né, da Fabrícia deve ser assim, né? Um chinelo diferente, uma bolsa diferente. Ela tá basiquinha, que nem eu, né? A gente acha que tá básico, só que não. Uma vez na faculdade, né, quando eu ainda estava estudando design de interiores, eu cheguei assim, para mim foi isso, eu saí de casa para a faculdade, então eu não estava em nenhum evento, eu não vinha de nenhuma festa, de nada, então eu me arrumei para ir à faculdade. Para você também, né? Então, se você estava se sentindo bem. Eu digo assim, né, mais básica. Mais básica. Né? Só que o nosso mais básico sempre tem alguma coisa, né? Um ponto... Um toque de estilo. Né? De estilo, exatamente. Então, eu botei uma papete de oncinha, um macacão preto. Eu lembro bem, inclusive, da roupa. E meus acessórios, né? Que sempre são maximalistas. Ou então, mesmo que seja menorzinho, ele é diferenciado, enfim. Aí eu cheguei na faculdade, tipo, vamos fotografar, porque todo dia alguém me fotografava, né? E falava que no final da faculdade iriam fazer o book das várias Fabrícias e os vários estilos ao decorrer do ano, né? E aí eu lembro que foi engraçado, todo mundo falando daquela roupa e eu pensando comigo. Gente, eu não vim de lugar nenhum, assim, de nenhum evento, de nenhuma festa. Eu saí de casa para vir para a faculdade, que é uma né? coisa mais despretensiosa Exatamente. Mesmo, né? Tipo, o foco não é a roupa, assim. Como é diferente esse olhar, né, das pessoas, né? E como a roupa forma opinião das pessoas que estão em volta, né? Como que você lida com isso no seu trabalho? Para você é fácil quando alguém te chama para fazer um trabalho de personal, né, de personal stylist, ou até mesmo produzir alguém para uma festa ou um evento? Você tem alguma dificuldade quando a pessoa não encaixa com aquele estilo que ou você precisa colocá-la, né? Ou então ela mesmo se coloca. Como que você administra isso no trabalho? Eu vou te dizer que não é fácil mesmo, porque o que acontece? Tem clientes muito resistentes, né? Que não querem, eles te procuram, mas ao mesmo tempo eles não querem mudar. E aí é onde entra aquela conversa, né? Antes da gente mexer no look, ou eu pergunto muito assim, olha, você buscou a consultoria por qual objetivo, né? E aí você vai tentando moldar o cliente, porque eles sempre vão falar assim, mas só fica bem em você, ou eu não consigo usar, né? Eu gostaria de usar e não consigo. Por quê? É insegurança, medo de mudança, né? Medo de estar fazendo alguma coisa errada. Então, assim, quando a gente fala, coloca a blusa para dentro, vai afinar a cintura. Ai, não, mas eu não gosto de blusa para dentro porque vai marcar minha barriga. Não, mas a blusa para fora, olha, né? A gente coloca o cliente na frente do espelho e fala,
acaba ficando mais reta, mais larga, né? Parece que você tá com mais volume. Olha só, colocando um cintinho, a blusa para dentro, como já afina a silhueta. Então você vai pelas beiradas mostrando para a cliente até ela entender que aquilo que você tá fazendo é melhor do que ela já vem fazendo. Até por isso que ela me procurou, né? Então, para que eu faça o melhor para ela. Mas mesmo assim, tem clientes que são muito resistentes. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou saber fazer sem você. Porque na hora, enquanto você tá na casa da cliente, montando os looks, é maravilhoso. Elas ficam encantadas, falam, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? Ah, usar essa peça com isso, porque eu sempre uso essa jaqueta com essa blusa, né? E aí você mostra que essa jaqueta, ela pode ir por cima de um vestido, que essa jaqueta, ela pode estar por cima de uma calça de alfaiataria, né? Não. E você transitar com aquela peça diversas vezes, ela fica assim um pouco insegura, porque não é acostumada a fazer. Mas eu sempre deixo o meu cliente livre para tirar as dúvidas e ao mesmo tempo me perguntando, fotografando e falando, Karine, você acha que funcionou? Porque eu gosto de, ao mesmo tempo, ser aquela psicóloga, né? Então, assim, eu quero que ele realmente entenda essa transformação e não apenas esteja me contratando para estar com um look bonito. Não é sobre isso. É sobre entender o que vai funcionar melhor para ele. Por isso que ele me procurou, né? E eu acho que o autoconhecimento nessa hora é muito importante, né? Porque o cliente se conhecer, entender o que ele carrega, né? Porque eu acho que isso também é muito importante, né? Mais do que ele ser a paleta X ou Y, a paleta eu acho ele... bem complicado, assim, Eu porque também. fica meio engessado, né? Eu também. Na época que eu me formei em consultoria de imagem, eu tive uma dificuldade muito grande de iniciar um trabalho voltado para a paleta de cores, porque eu não acreditava naquilo. Eu acredito, na verdade, eu não acredito até hoje. Jura? Eu Não, acredito. a cor tem o poder, sim, de Então, valorizar eu a nossa acredito imagem, né? na valorização das cores que te Favorecem, né? que te deixa mais favorecem, iluminada, mais mas eu não jovem. acredito da cliente Andar naquela seguir caixinha. naquele padrão. Por quê? Porque se ela não carregar aquela cor, por mais que esteja dentro da cartela dela, ela não vai sobressair. Então, é melhor você ensinar ela a utilizar um elemento de passagem do que propriamente seguir a cartela dela, né? Exatamente. Ah, E tem tantos outros elementos, né, do que só a cor da roupa, né? Tem a maquiagem, tem o acessório, enfim, a a bolsa, o lenço, É. o laço, o acessório, que é muito importante também, porque a roupa sem É outra acessório... coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de usar o maximalismo, né? Tá super em alta. Mas Vou fazer um teste né? aqui. Olha, gente, eu tô Faz. aqui com esse colar que é maravilhoso, é um dos colares que me representa. É, maravilhoso. E vejam. Vamos tirar agora. A gente vai tirar esse colar. Vocês conseguem perceber? Essas são cores que, por exemplo, não me favorecem. Agora, se eu coloco esse elemento dourado, que é a minha cor, né? Uma cor quente, eu sou o tono quente, e jogo essa luminosidade, muda completamente. Né? Muda. Trouxe mais força, trouxe mais identidade, né? Te deixou uma mulher mais forte. E valoriza a roupa, né? Exatamente. Eu pego o foco para o que você está falando. No outro, eu já olhei pro decote, já falei, nossa, que mulher mais frágil, ela é tímida. Exatamente. Muda totalmente a personalidade. E pegando nesse gancho, a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Você acha que roupa, ela, de alguma maneira... esconde insegurança? Com certeza. Com certeza. Eu acho que com o cabelo, principalmente, né? A gente vê muitas mulheres com cabelão. É uma forma de vaidade, lógico, né? O cabelão é muito feminino, mas ao mesmo tempo o cabelão também é uma insegurança, né? Porque assim, ela sabe que o cabelo vai chegar na frente do que ela, então assim, bate o cabelo e tá tudo certo. E a roupa é a mesma coisa. Então assim, mas é difícil ver mulheres inseguras ousadas.
eu acho bem difícil. Né? Então, assim, que nem você falou, se a roupa pode esconder, pode, mas desde que ela tenha o que a gente falou, do autoconhecimento. Então, muitas vezes ela pode se empoderar num salto, numa meia calça fina, numa maquiagem, né, ali o batom vermelho. Tô falando de elementos bem básicos, né, que são mais fáceis da gente se segurar neles. Não, assim, de assinatura de estilo, que é diferente, né? Então, assim, você se apegando a esses elementos, você, né, tipo, esconde a tua insegurança. Acho que a gente pode usar isso Ninguém vai adivinhar que você tá frágil. Quando você tem uma imagem mais frágil e precisa, Empoderar. no meio corporativo, por exemplo, passar uma segurança. O terninho, né? O famoso blazer acaba dando uma empoderada, né? Agora a gente, muito na moda, em alta gravata. Então, uma mulher com uma gravata, por mais frágil que ela seja, ela já passa uma autoridade. Então, assim, com certeza a roupa vai acabar dando mais autoridade, falando antes dela se comunicar, né? E você já fez algum tipo de trabalho para algum cliente ou algum meio corporativo onde você teve que pensar em vários tipos de estilo para uma única pessoa? Estou perguntando isso porque na época eu fiz um trabalho assim. Essa cliente trabalhava na Prudential e assim, lá dentro ela precisava passar uma imagem e aqui fora ela era outra completamente pessoa. Diferente. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter que montar 2 armários para uma única pessoa. Você já teve esse... Eu acho que tem bastante, né, esse tipo de cliente, né? Porque é onde eles veem a maior dificuldade. Gente, eu não me encaixo, né? Por exemplo, assim, como que eu vou ir trabalhar se eu sou mais despojada? Eu vivo de tênis e tenho que trabalhar com salto, por exemplo, né? Ah, não uso terninho para um blazer, não, detesto blazer, mas no trabalho preciso usar um blazer ou uma saia lápis, vamos supor, né? Que já me aconteceu. Eu peguei uma cliente recentemente que ela foi promovida CEO, né? Então, assim, ela era mais despojada, gostava de tênis, e ela falou: agora eu preciso estar usando um salto, eu preciso estar com umas roupas mais alinhadas. E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou com qualidade de peças e não. Ela falou: Karina, eu não quero, não vou usar terninho, blazerzinho, sabe? A calça de alfaiataria, eu quero seguir indo trabalhar de jeans, eu quero. Aí eu comecei indo por elementos: uma boa jaqueta, sabe? Um bom jeans, um sapato de couro com uma bolsa bacana, com um cinto. Então, assim, ela estava alinhada, uma camisa. Então, assim, aí vem a qualidade dos tecidos, que também eu acho que entrega muito sobre presença, né? Gente, vou chamar um intervalo aqui e quando a gente voltar, a Karina vai me responder se ela acha que hoje as mulheres estão mais autênticas. Será? Hoje a imagem feminina, você tem um olhar de que ela hoje está mais autêntica? Eu acredito que sim, Fabrícia. Eu acho que hoje em dia, por mais que a gente fale de uma comunicação muito acelerada, né, da internet, de Instagram, TikTok, que a gente ali corre por esse excesso de informação, né, inteligência artificial, eu acho que ao mesmo tempo que isso está acelerando muito, a gente está buscando o nosso interior, né? E nesse interior é a nossa autenticidade, é onde a gente quer resgatar quem eu sou realmente, né? O que eu posso mostrar de diferente que os outros não estejam fazendo, sem olhar para a grama do vizinho e tentar olhar mais para si. Então, acho que a autenticidade, ela tá em alta, assim. Eu acho que as mulheres estão tentando buscar isso mais para até se firmar, se posicionar no mercado de trabalho. E eu vejo muito. O que você acha, assim? Você consegue definir? Acho que até bem rápido, né?
quem se veste para aparecer e quem se veste para se expressar? Qual a diferença ali, assim, quando... Num evento. Vamos pegar um evento, né? Um evento. Vamos pegar um evento, porque a gente trabalha vive com moda, de eventos, né, gente? exatamente. A gente vive de evento. E eu não podia deixar de fazer essa pergunta aqui. Eu acho que tem muita gente que às vezes exagera no montar, né, o look, assim, né? E às vezes esquece que tá um quezinho pro cafona, né? Porque perdeu a linha ali naquela situação. Então, assim, se montou demais. Mas não deixa de ser uma forma de se expressar, né? Porque ela foi para o evento, então ela quis criar um personagem, né? Vamos dizer assim. O exemplo disso agora foi o Rio Fashion Week, né? Que ao mesmo tempo eu achei que as pessoas estavam assim mega montadas, muito produzidas, mas eu não achei isso ruim, sabia? Porque na minha época, eu me formei em 2009, né? Então assim, faz um tempinho, as pessoas eram um pouco mais tímidas, né? Em termos, assim, a gente falava de moda, mas era sobre os designers, não sobre o que a gente acabou de falar, sobre a personalidade, sobre a autenticidade. E eu achei que ali o Rio voltou com tudo, então estava bem efêmero, as pessoas colocando para fora tudo que elas realmente queriam mostrar, que elas sabiam de moda, seja um estudante, seja um comunicador de moda. Eu acho que as pessoas deram uma exagerada, mas foi um ponto positivo, ao meu ver. O que você achou? Eu vi muito disso que você falou, como vi também esse exagero no se montar, né? Porque não é em se expressar, é em se montar e, por aquele motivo, aparecer. Né? Porque aparecer. Que ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. E eu vi muito isso agora, por exemplo, com o lançamento do Diabo Veste Prada. Esse foi demais até, né? Gente, exagero, tudo era só bem cinema, que, tudo assim, bem. o filme, ele fez diversas campanhas, né? A produção, os lugares onde foi lançado, né? Chamou imprensa, chamou influenciadores, chamou convidados, mas as pessoas indo para o cinema... Assim, e ok, de vermelho e de preto. Lógico, e assim... Entrar na brincadeira. É muito legal, porque é isso, é forma de expressão, né? Exatamente. Entrou naquele comércio, vamos dizer assim, porque na a brincadeira. Eu acho legal, acho também válido. Acho. Do tipo, eu aproveitei um momento e... Eu me montei, lógico, num né? evento... Então, não, vamos... não, eu ainda não vi o filme. Não vi o filme ainda? Não vi o filme ainda. Tô esperando o nosso grupo. E vai montar o look, lógico. Claro, mas naquela semana eu fui a pelo menos uns 3 eventos. E um deles eu falei, hoje eu vou vestida pro diabo. Pro Diabo Veste Prada. E era até uma tentativa de ver o filme, porque tinha um convite... Acho que era do Village, mas o evento acabou num horário que eu não consegui ir. E aí eu tive que voltar para casa por conta de pegar minha filha. Mas eu percebi, assim, as pessoas de longo, aquelas coisas que... Exagerado. Que... Acho que entrou além da brincadeira, sabe? Assim, Sim, aí ficou a disputa do look. Se eu estou bem montada, ou se eu tô com a minha bolsa prata. Enfim, aí falando mesmo de marcas, então, sim, né? Porque assim, a gente acabou pode estar montada. Cafona, sabe? Não foi assim aquela uma expressão, né? Uma forma de se expressar e entrar naquele universo. Então... Eu tive todo disso, esse cuidado, sabe? Fabrícia, porque eu fui olhar o filme de manhã, a convite do Village. Então, assim, eu precisava estar passando uma informação de moda, né? Até porque eu estava indo assistir um filme de moda, a convite do Village Mall, e também... só que eu, ao mesmo tempo eu pensei, 10 horas da manhã, tá pra ir montada no Rio de Janeiro, de salto lambutã, né? Não dá. Mas tem gente que vai, mas é sobre isso que a gente tá falando, né? Então, assim...
perde o estilo, perde a identidade, e mistura as coisas, né? Sim, Que aí eu daquilo, vi, gente, e de não, verdade eu vi seu look, adorei. viu? E Achei era que muito você super estava dentro da confortável. sua identidade, dentro da proposta do que o Village oferecia, é, mas vi coisas, né, assim, situações que, nossa, Que sem não precisa ir além comentários, da moda, né? né? É, isso não, isso Exatamente, não. exatamente. E vem cá, falando nessa moda, né, nesse universo em passarelas, conta um pouquinho desse universo que você tanto ficou inserida por tantos anos, né? Como foi? Você gostava de vivenciar aquilo? É parecido com o que você vivencia hoje no universo de influencer, né? Conta. Olha, eu acho que esse universo, uma coisa que tem muito em comum, né, a vida de modelo com a vida de influenciadora, com a vida de quem trabalha com moda, né, seja os eventos que a gente vai, é o glamour, né? O glamour, a moda tem realmente, né? Mas os bastidores não tem nada de glamour, é ralação, né? Então, seja quem tem confecção, é mão na massa, quem é influencer, é perrengue gravando conteúdo, quem é evento, tem que preparar o evento, quando é modelo, passa fome, horas lá gravando, fotografando. Então, assim, os bastidores não tem nada de glamour. Mas na hora da foto, meu Deus, essa menina não passa trabalho, né? Ela já nasceu em berço de ouro, que é o que falam, né? Que, nossa, tua vida é maravilhosa. Claro, mas ninguém sabe do processo até chegar aqui, né? Então, assim, eu fiz minha faculdade de moda, mas antes disso, eu fui para São Paulo trabalhar como modelo. Então, foram muitos anos trabalhando como modelo, fazendo showroom, prova de roupa, viajei, né? Morei na China, né? Não sei se você sabe. Não, Não? não sabia. Em 2004 eu fui morar na China como modelo, fiquei 9 meses na Ásia. Foi uma Olha, super experiência. Aí fiz China, Xangai, Singapura, Filipinas, Tailândia. Então, assim, foi um aprendizado, assim, que eu falei assim, meu Deus, talvez eu não fosse... Hoje em dia mudou muito, né? Hoje a China tá high-tech, né? Naquela época ainda não era assim. Então, tinha várias questões. Então, eu fui lá para fazer o meu dinheiro, finalizar minha faculdade, criar meus sonhos. E eu trabalhei muito como modelo, essa questão dos bastidores, assim, tinha acesso a bons e como restaurantes, a foi, assim, boates. essa experiência num lugar, né, num outro país, distante da família, dos amigos? Eu vou te dizer que é maravilhoso, né? É como se eu ia fazer um intercâmbio novinha. Eu não fiz intercâmbio, mas eu fiz meu intercâmbio de moda, né? Então, porque assim, eu sempre soube que, né? Eu tava fazendo faculdade de moda, eu sou formada em relações públicas e moda, né? Design de moda. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com isso. Eu queria minha marca própria. Então, assim, eu olhava desde ali da hora que você tá fazendo a prova de roupa, o tecido, o alfinete delas ali provando, o colocando aviamento no meu corpo, né? Então, entendendo como que era a construção do processo, o painel da estilista lá falando. Então, tudo isso acabou que foi uma escola na prática, no meu estágio. Minha vida de modelo foi um estágio para minha profissão como design de moda. E aí depois eu trabalhei em marcas de moda, tive a minha marca própria, que sempre foi overlap, né? Mas era de roupa. De roupa. É, e Não era aqui, né? Era com a sua irmã, não é não, isso? eu comecei em Não. São Paulo, depois eu abri em Floripa, quando eu me formei em 2009, eu abri meu ateliê em Floripa, e eu morei 2 anos em Floripa com a minha prima. Ah, era com a Com a sua minha prima. prima. E aí, conheci meu marido, vim para o Rio de Janeiro, e aqui eu até continuei um pouco, mas assim, tem muita marca própria, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é diferente de São Paulo. O que eu fazia era muito mais criativo. Aqui pegava uma identidade mais básica. Hoje até nem digo tanto, né? Hoje eu acho que voltou os designs mais autoral, assim, a aparecer novamente. Mas aí Tá super em tá alta, super em né? alta. E eu gosto, assim, de peças diferentes, né? Então, eu não poderia fazer nada tão básico. Mas em 2016 eu acabei me especializando em styling e imagem de moda no IED, né? Que foi pós-graduação que eu fiz. Depois a Ah, eu consultoria de cheguei a fazer estilo. IED por 6 meses. É maravilhoso. E aí eu fui tendo esse olhar assim dos serviços de moda. E aí foi quando eu larguei um pouco a confecção. E
E a modelo parei porque realmente Rio de Janeiro não é tão aquecido que nem São Paulo, né? Que eu vivia disso, né? Tanto é que hoje a gente vê tanta gente indo para São Paulo porque o dinheiro tá lá, né? Sim. Dessa parte da moda. E aí hoje eu tô com os acessórios, consigo fazer tudo que eu amo, que é, né, trabalhar como influenciadora, trabalhar com consultoria, faço personal stylist, tenho a minha loja de acessórios, eu linko tudo. Eu digo que overlap é overlap studio, né? Lab, né? Porque eu acabo linkando tudo que Ele é o posicionamento. guarda-chuva, Ele é o né? guarda-chuva, é. E vamos chamar um intervalo aqui e a gente volta já já. Que vai nos dizer se imagem abre portas. Muitas portas. Muitas portas. Eu acho que a imagem, ela é o seu cartão de visitas. Ela é comunicação. Não adianta falar que é fútil. Porque não é. Fútil pode até ser ali, né, o look do dia, o que está em alta, mas moda não é sobre isso, né? Moda é comunicação, né? É a personalidade da pessoa de se reinventar, de criar, de chegar aos objetivos. Não adianta nada você querer estar inserido num ambiente de luxo se vestindo com roupinha da Shein. Não adianta. Então é sobre isso, é comunicação e a roupa fala, né? Corpo fala, a postura fala, né? Com quem você anda, fala sobre quem você é. Então, acho que tá tudo conectado. Principalmente no meio corporativo, né? Para a mulher, principalmente, eu acho, né? Eu acho que a roupa ela tem o poder de comunicar de várias maneiras, né? E como ela vai abrir portas para você, né? Vamos supor. Desculpa, te cortei. Eu, por várias vezes, já ouvi assim: não, é impossível você com essa cara de rica. Do tipo, só cara mesmo, né? Assim, e às vezes cara pro outro, né? Porque para mim, por exemplo, que tô ali naquele dia a dia, é só uma questão de saber se posicionar em como você quer comunicar aquilo, né? Naquele momento e você atuar daquela maneira, né? Exatamente. É posicionamento, é o que você falou, concordo contigo. Eu acho que o posicionamento, ele bem alinhado com a sua ideia de imagem, onde você quer chegar, com seus objetivos, é natural você ir transitando com essas escolhas, né? Você não vai comprar, né? Por exemplo, até como você falou, num meio corporativo, não dá para usar um decotão, né? Uma roupa super estampada, um tecido mais molinho, né? Um cetim, uma coisa assim. Não vai combinar. Então a gente precisa de peças mais estruturadas, de mais minimalismo, né? Um cabelo também mais, né? Eu trabalhando no meio corporativo, meu cabelo ondulado, mas eu chegar com ele assim mais natural, não vai passar a mesma credibilidade se eu tiver com o cabelo que nem você tá hoje, mais alinhado, né? Principalmente se você tiver numa reunião falando com o teu, né? com a sua equipe. Então, eu acho que tudo isso é posicionamento. E as pessoas ainda duvidam disso, né? Duvidam, né? Quando você fala que, às vezes, um cabelo de um jeito passa uma imagem, o cabelo de outro passa outra imagem. Passa outra. E aí, pegando nesse gancho, você acha que, principalmente, né, para as mulheres, existe uma idade para determinados tipos de roupa? Ou isso caiu por terra? Dizem que caiu por terra, mas eu sou daquela que eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de bom senso. Tudo bem, ó, vamos falar então de Rio de Janeiro, né? Onde a mulherada 50 a mais está, assim, muito melhor que muita garotinha, né? Sarada, magrinha, pele em dia, mas também não precisa sair de topinho e mini saia.
E tem mulherada que sai. É minha opinião, que eu acho que não tem necessidade. Mostra o corpo na praia. Aí é aquela coisa, pra quê? Ela quer sustentar o corpão pro marido ou pras mulheres de 50 a mais ali? Porque faz sentido, né? Ela pode usar um vestido justo, ela pode usar uma saia curta, sair com as amigas, se divertir e tal, de uma forma mais garotinha. Mas eu acho que tem Elegante, situações, né? exatamente, tem situações onde você vai e também tem produções que você tem que deixar um pouco mais elegante, né? E eu acho Escolhas. que, assim, o velho ditado do espelho, né? Você tem espelho? Mas isso não E adianta, tá? As pessoas não. Tem distorção é, de imagem. não tem. Eu acho que o espelho, o autoconhecimento, juntos, né? Te dá a noção minimamente razoável para você ponderar ali. Tô com a perna de fora, preciso usar decote, barriga de fora também, Tudo né? demais, né? Pra Tudo quê? demais, né? E, Mas e aí, às vezes, é aquilo que a gente falou da insegurança. Aí ela precisa botar tudo pra fora pra se sentir para alguém. se sentir alguém, né? É, E às vezes ela só conhece essa forma de se expressar, né? Com o é, corpo, é. né? A gente estava aqui falando e você citou aí sobre a necessidade de mostrar o corpo que está malhado, que está melhor do que a garotinha de 30, tudo mais. E eu vejo muito, né? Ai, não, eu botei um silicone, mas e aí? Eu não vou mostrar? Ah, eu tô com a bunda malhada, mas e aí? Não vou colocar para jogo, né? Não vou botar o shortinho jeans desfiado, que Uhum. aparece a polpinha. E isso eu acho que, como a gente está falando do poder da imagem, né? E como essa linguagem acaba definindo a gente, acho que existe esse erro, né? Em quando a pessoa não se conhece e não tem essa Esse cuidado com ela é, mesma, né? o Também. cuidado e De a estar. segurança, né, de quem ela é, né? Ela acaba se expressando de forma errada. É. E isso ainda passa, né, essa descredibilidade, digamos assim, Descredibilidade, né? é. Acaba virando um pouco de falta de credibilidade. Na hora que a pessoa vai te olhar, mesmo que ela te conheça, ela, né, não passa. Que é aquela história, né, do Ao- abrir as portas, né? É, Uma pessoa assim acaba que não abre portas, né? não. Ela não E é naquele vista. momento, mesmo que ela esteja na praia, ou no parquinho, ou indo buscar o filho na escola, ela pode encontrar alguém, acontecer alguma coisa, e naquele momento, né? Porque a gente tem 30 segundos para causar uma primeira. Menos, né? Dizem que é 7 segundos para causar uma primeira boa impressão, né? Mas a gente conecta nesses 30 primeiros segundos. Da pessoa dar aquele radar assim e já perceber, né? Ai, que cara de rica, ah, ela é bem vestida, ah, ela é estilosa, ah, ela, né? Ela, não tá legal, né? Do julgamento do outro, né? Então a gente, para passar uma boa imagem, tem que estar se cuidando o tempo inteiro. E assim, como que a maturidade mudou o seu olhar para a moda no sentido refinada, né? Elegante, bem vestida. Existem vários termos, né? Mas você em algum momento teve esse olhar diferenciado? Numa época era um e agora é outro. Sim, eu acho que todo mundo passa por esse amadurecimento, né? Mas acima de tudo, eu acho que né? Você tem cara de rico, ou você é elegante. Eu acho que isso tá muito na nossa postura, né? Então, assim, por mais que quando eu era adolescente eu não fazia boas escolhas, enfim, eu comprava muito mais roupa, vamos dizer, de fast fashion, né? Roupa barata, mais quantidade do que qualidade, né? E isso já causava um certo tipo de imagem, apesar de eu sempre me vestir estilosa. Mas. Eu me perdi o que eu ia falar. É,
Da maturidade, da maturidade e que nós elegância. Não, eu acho que isso está muito, eu lembrei, isso está muito nessa questão do comportamento, do berço, de como que você vai se portar em determinada ocasião, porque você pode estar com uma camiseta, uma Havaianas e uma calça jeans, numa mesa com gente super importante, né, com pessoas de refinamento, desde que você tenha postura, né? Você saiba se falar num tom mais baixo, sentar à mesa. Então, acho que tudo isso, assim, eu, pelo menos, fui criada, eu digo aqui em berço de ouro, porque minha mãe sempre me ensinou etiqueta e comportamento. Então, eu sempre trouxe isso para minha vida, mesmo que se eu não estivesse, mesmo que eu não tivesse dinheiro ainda para comprar aquelas roupas do amadurecimento, que hoje eu prezo muito mais por menos peça e mais qualidade do que comprar. Eu não tenho nada contra a fast fashion, inclusive eu compro em fast fashion, ou essa, né, em Shein, em Alibaba, as pessoas compram também, mas eu acho que é descartável. E isso não é amadurecimento, porque é muito mais bacana você investir numa peça de couro, que você vai gastar ali 5, 7 mil reais, mas ela vai te durar toda a vida, ela vai ter a ver com a tua personalidade, ou uma boa calça de alfaiataria, de uma marca bacana, é você ter uma do que você ter três, mais ou menos. Então, assim, essa calça boa não é sobre o preço, é sobre o caimento, é sobre o tecido, é sobre aquela imagem alinhada que eu tô querendo passar hoje. Então, eu tive essa transição de amadurecimento na minha imagem. Tanto é que eu deixei de usar, amo estampa, mas eu deixei de usar bastante estampa para ir mais para essa minimalismo que eu acho que passa algo mais refinado. São Tem as essa transição. São fases, fases da né? vida também, São né? as fases. Eu também virei mais prática, né? Depois que meu filho nasceu, né? Eu não tenho tempo também de ficar montando muito look, assim. Apesar de, né? Eu sempre pensar nos detalhes. Quando eu era mais jovem, eu criava mais. Era aquela coisa do tipo, eu queria montar, fazer sobreposições, criar. Hoje não, eu quero a roupinha pronta. Eu acho que as pessoas na pressa preferem uma roupa... Eu acho que no corre-corre do dia a dia, a gente acaba optando realmente por coisas mais práticas, né? Se eu tiver que pensar em composição, eu vou fazer uma composição com os meus acessórios, né? Exato, que é mais fácil. E é o que eu falo, depois que eu fiz design de interiores, e eu acho que a moda anda muito junto, né? Com a casa, Tudo a ver. com... Uhum. Com arte, com todo esse universo, né, que acaba de alguma maneira expressando, né, Sobre você. sobre você. E na época que eu estava cursando, eu desenvolvi um trabalho e que eu transformei num método meu hoje de trabalho quando eu faço algum projeto chamado Veste Casa. E qual é o objetivo daquilo ali? Levar personalidade, identidade daquela pessoa para dentro da casa dela. Então, tá muito conectado. Tá muito conectado, né? Muito. Então, você quando vai para alguma consultoria, né, particular, você consegue ver conexão daquela cliente com a casa dela ou desconexão, ou as duas coisas. Você já parou para pensar nisso? Você já conseguiu observar isso? Porque assim, eu hoje, quando eu entro na minha casa, eu tenho certeza que quem entrar ali vai falar assim, nossa, isso aqui é a cara da Fabrícia, né? E eu conheço casas que não conversam, que não têm a mesma identidade daquele amigo, daquela pessoa que está me contratando ou que já me contratou. Você passa por isso? Você já observou isso? Ou nunca prestou atenção? Não, assim? tá totalmente conectado. Eu sempre presto atenção nisso, porque eu acho que a nossa casa é nosso espelho, né? A gente busca uma decoração, uma parede, uma almofada, de acordo com o nosso estilo pessoal, né? Então, é difícil, assim, a gente ver essa desconexão. Aí eu
penso que essa pessoa ainda ela não sabe o que ela gosta, porque às vezes a pessoa gosta eu gosto de luxo de cristal, eu gosto de coisas antigas, mas ao mesmo tempo a pessoa ela não tem esse refinamento de conhecimento e vamos supor, mais borro, ou aí mistura um móvel da Índia, né? Sabe assim, essa mistura de coisas? É porque ela gosta de tudo e achou que a casa dela é um museu. E não é por aí, né? Então, assim, quando a gente passa a nossa identidade para dentro de casa, que nem você falou, você entra na sua casa e você vê a tua casa. Hoje eu também vejo a minha casa, mas esse processo, hoje eu tô muito mais clean, claro que com personalidade, tenho elementos na minha casa, do que já foi antes, que era uma casa muito mais colorida. Então ela andou junto. Quando eu larguei um pouco as estampas, a casa também ficou mais clean, como eu tô hoje. Então eu acho que assim, tem tudo a ver, é um reflexo da nossa identidade. Eu passei por isso também, quando eu estava grávida, quando eu tive minha filha, agora com a minha mudança. Então, são coisas que as pessoas não se ligam, né? Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, um pouquinho antes do Jogo do Espelho. Fechar o raciocínio que às vezes vai embora. Eu nem sei o que eu ia falar naquela hora, mas eu sei que está linkado à questão da personalidade, da nossa personalidade com a identidade da casa. Então, por exemplo, eu estava falando que eu tive algumas fases, né? Das estampas, do colorido. Eu sou uma pessoa colorida. Ela não ficou tão para trás assim. Mas na minha casa, eu sempre utilizei recursos como acessórios, por exemplo, em mim, sabe? Eu penso na casa como a base e o que eu posso mudar, transitar, eu uso como acessório. Então, como eu sou uma pessoa que eu enjoo rápido, assim, de ver uma única estampa, uma única almofada, né? Então, eu tenho várias coisas e aí eu vou tirando conforme aquela necessidade. Então, as paredes, na maioria das vezes, são brancas, e aí o meu estofado ganha uma manta, aí às vezes fica sem a manta, e é sempre assim. Às vezes compra uma vela diferente, um abajur, né? São elementos. E aí eu vou te perguntar para a gente ir para o jogo do espelho. Quando você faz um jantar na sua casa, você como personal stylist, você monta um jantar combinando com aquela temática e de alguma forma você está inserida nela, né, na temática, ou você faz de forma aleatória? Vou usar o aleatória, que é da juventude. Não, eu gosto de conectar. Primeiro eu conecto o que eu vou usar. Vamos supor se eu vou oferecer um jantar e... vamos supor um aniversário. Então, nesse aniversário, eu gostaria de que a decoração fosse toda verde com dourado. Então, eu já vou pensando na minha roupa mais para os tons ou dourado, ou um verde. Aí, as folhagens, as flores que eu for comprar vai ser na mesma cor. Se eu tiver taças para conectar ou talheres dourados, entendeu? Eu gosto de dar essa conectada. Ou, não, eu quero um bolo preto e prata, né? Ano passado eu queria um bolo preto e prata. Então eu estava de metalizado, com preto, né? Então, assim, eu sempre os detalhes, eu acho que é bacana de conectar. Muito, e eu acho que isso é uma forma de cuidado e de você expressar também essa identidade
quando você está recebendo seus convidados, né? Quando você está arrumando a sua casa para uma ocasião ou para o dia a dia mesmo. Eu gosto, por exemplo, às terças e quintas que meu marido está no plantão dele. Aí eu acendo as minhas velas, eu abro o meu vinho, eu boto na série que eu quero, aí eu boto o aromatizador? Não? Ih, não vai sair, é isso aí mesmo. O cheirinho que eu gosto, que ele é alérgico, nem sempre viu? dá para botar o cheirinho. Então, assim, esse cuidado da gente com a gente mesmo, né? E na nossa Até são casa, manias, né? São manias, mas assim, eu acho que isso dá pra mudar. É muito engraçado, meu marido não dava bola pra isso. Hoje, ele já consegue observar assim, nossa, que mesa linda, porque antes pra ele tanto faz, né? Se fosse um prato branco, outro preto, e eu falo, não, é essa louça que nós vamos usar, é esse jogo americano, né? Mas não é uma festa. Não, mas é pra gente. Exatamente. Né? É aquele cuidado de você estar sentada bem. Você acaba levando isso de forma natural para o seu parceiro, né? Para o seu filho, para os seus amigos. E Sim. a minha casa virou assim, teve uma época que todo mundo queria fazer tudo lá em casa, porque era vela e velas de verdade, de pavio, não era vela eletrônica nem nada disso, não. E cheiro, a temática, sabe? Então as pessoas falam assim, ai, você recebe muito bem, isso e aquilo. E você falou aí do teu marido, né? Você faz com teus convidados. O meu também, hoje ele fala assim, vamos pedir um japonês, colocar naquela... Ah, os teus japonês, olha, gente, ela tem um japonês maravilhoso. Maravilhoso, ó, já vamos lá, @Rantô, Mari Rantô Sushi, aí, pode seguir aí, que é maravilhoso mesmo. Para quem tá na Barra, ó... Enfim, aí ele fala, vamos pegar a loucinha do japonês, porque vem de uma maneira... A embalagem, né? A gente estava falando de como que ela abre portas, de como que ela é vista, né? Então, assim, acho que até é a casa, é a comida, é o seu estilo de vida, tudo está em volta dessa embalagem, né? Porque assim, e não a custa, comida né, tirar chega, ali a comida chega naquela marmitinha. Naquela marmitinha feia, né? Aí você com uma mesa linda, isso quando você pede, óbvio, sim, né? Você montou uma mesa linda, vai deixar naquela embalagem? Não. Gente, perde toda graça. De tirar o tesão, né? Assim, e às vezes muitas vezes são comidas caras, né? Que você não quer ir naquele restaurante, você quer comer em casa no seu conforto. Então, tem que passar por esse processo de mudar a embalagem e colocar numa louça bacana e jantar da melhor forma, como se fosse seu próprio restaurante, né? Em casa. Exatamente. Né? Estou no meu restaurante, no meu conforto, na minha própria casa, né? E eu deixei essa finalização para esse último bloco, porque é isso, gente. É a gente se tratar com carinho, é cuidar sim da nossa embalagem, que diz muito sobre a gente, né? Sim. É ter esse autocuidado com vocês, com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com os amigos. Enfim, imagem é isso, gente. Estilo, né? É a experiência num todo, né? Num então, assim, todo. É isso. É na gente, é na casa, é no trabalho, é em qualquer lugar, né? A gente está aqui, olha, uma recebendo a outra e nos preocupamos em como nos vestir para nos receber, pra gente né? estar juntas hoje, com certeza. Então agora vamos pro nosso bate-bola de frente com o espelho. Aí eu vou usar minha colinha. O que nunca sai de moda para você? O que nunca sai de moda é... Você quer que eu fale uma peça ou você quer que eu fale uma palavra? O que você achar que não sai de moda. Pode ser os dois casos. Sai de moda respeito, né? Acho que as pessoas têm que ter respeito uma pela outra, né? Em diversas situações na vida, né? Respeito é básico. E uma peça que eu diria que nunca sai de moda é o tubinho preto, né? O velho vestidinho preto. Bom, pretinho básico. Que não precisa ser básico. Não precisa ser básico. Nem comigo, nem com a Karina.
O que é ser uma mulher elegante? Uma mulher elegante é aquela mulher que sabe ouvir, é uma mulher que sabe se posicionar em diversas ocasiões, que gosta de, né, estar ali de uma forma com delicadeza. Acho que uma mulher elegante é uma mulher que tem delicadeza nos detalhes. E o que existe muito além da moda para você? Existe tanta coisa além da moda. A moda é só, né, Só a a pontinha do pontinha do iceberg. iceberg. Mas vou dizer em uma palavra, o que existe muito além da moda é tanta criatividade, né? Eu acho que a criatividade está muito além da moda. Com ela, Se não fosse a criatividade. não teria moda. Gente, então, nosso programa Amei. chega ao fim com essa convidada maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui, me dando essa entrevista e a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre você e compartilhar isso com o nosso público. Adorei, gente. Para quem quer me seguir nas redes sociais, é Karina Nunes com K, né? Karina Nunes, o meu personal stylist. E também na minha marca, né, Fabrícia? Com certeza. É Overlap, o.verlap. Ai, Segue lá, vou adorar ter você tô comigo. curiosa que eu ainda não abri o meu presente. Pega ali que eu vou mostrar juntos. Com carinho. Gente, acessórios belíssimos. Eu tenho vários, tá? Fazer um mix aí já tá. Que coisa mais linda! Mas a minha cara não podia. Ai, gente, olha, vou Olha que até lindo. tirar esse aqui. E o bacana é que esse cordão baiano é um clássico também, né? Então você pode usar, aqui. fazer várias voltas. Exatamente. Olha que lindo. Olha isso. Nossa, ficou maravilhoso. Ele longo, você dá um nozinho assim, ó. É Você pode usar ele longo, bem longo, ou fazer gravatinha. Amei. Ó. Olha aí que linda. Lindo. Deixa assim, ficou ótimo. Maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Amei, Fabrícia, sucesso. Obrigada. Continue nos assistindo aqui na TV PS. Estamos no YouTube, no canal LG 209, canal 209.